Para você ligado aqui comigo, os Estados Unidos entrou com tudo, mais uma bomba contra o ministro Alexandre de Moraes e agora contra o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, esse governo vermelho, esse governo de esquerda que vem cometendo aí sérios abusos de autoridade, vem passando pano para a ditadura da toga e vem comungando, né, junto aí com os togados. O governo dos Estados Unidos afirmou que a situação dos direitos humanos no Brasil se deteriorou e fez críticas ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A manifestação surgiu em relatório divulgado pelo Departamento de Estado do país nesta terça-feira, dia 12 de agosto. No relatório anual sobre as práticas de direitos humanos ao redor do mundo, o juiz brasileiro foi citado em um trecho e acusado de promover censura a defensores do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, por meio de decisões judiciais. Em outro trecho do relatório, a administração norte-americana acusa o governo de Lula de minar o debate democrático ao restringir o acesso a conteúdo online que pudesse minar a democracia. Além disso, o governo dos Estados Unidos afirmaram que o Brasil suprimiu as manifestações políticas desfavoráveis, classificando-o como discurso de ódio. É aquilo, né? Nos perseguem a direita, perseguem os seus inimigos políticos, calam, silenciam em nome de uma pseudo-democracia. É tudo pela democracia relativizada. Como exemplos de supostas ações de Moraes contra aliados de Bolsonaro, o relatório cita a recente guerra judicial entre o Brasil e a plataforma X do bilionário Elon Musk. Os autos do tribunal revelam que o ministro Alexandre de Moraes ordenou pessoalmente a suspensão de mais de 100 perfis de usuários na plataforma de mídia, o antigo Twitter, o X, suprimindo desproporcionalmente o discurso de defensores do ex-presidente Jair Bolsonaro, em vez de tomar medidas mais rigorosas para penalizar conteúdo que incitasse ação ilegal, iminente ou assédio, é que diz um trecho do documento. Na época, o X chegou a ficar suspenso no Brasil por mais de um mês, após a empresa de Elon Musk se recusar a cumprir ordens judiciais brasileiras como indicação de um representante legal da plataforma no país. O relatório do Departamento do Estado dos Estados Unidos surge em meio à ofensiva do governo de Donald Trump contra o Brasil e também o ministro Alexandre de Moraes. A principal motivação das críticas a ações concretas do governo norte-americano é o julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, o ex-capitão do Exército que governou o Brasil entre 2018 e 2021 e é acusado, essa é a acusação, tá bom, gente? De liderar uma organização criminosa que tentaram, né, realizar um golpe de Estado em 2022, aquilo que o Metrópole está destacando para não sair do poder. Isso de fato é o que ele é acusado, né? É desse jeito, às vezes a gente quer economizar nas palavras, mas é desse jeito que a PGR, a Polícia Federal, Alexandre de Moraes e o STF está classificando Jair Messias Bolsonaro, tá? Para Trump, porém, Bolsonaro é inocente e vítima de perseguição por parte da justiça brasileira, não só para Trump, mas para muitos brasileiros de bem nesse país, para muitos mesmo. Na tentativa de interferir no processo e interromper o julgamento do ex-presidente, Trump anunciou uma tarifa de 50% contra os produtos do Brasil e também sancionou Alexandre de Moraes com base na Lei Magnitsky.
Só que, meus queridos, isso é só o começo, né? Eu ouvi o próprio Eduardo Bolsonaro falando, a gente trouxe a matéria aqui, dele dizendo que logo, logo, novas sanções irão se chegar e que os Estados Unidos é apenas o primeiro país que ele está trabalhando, defendendo sanções contra o ministro Alexandre de Moraes e contra ministros da Suprema Corte. O deputado Gustavo Gayer, ele foi contundente, fez um discurso muito forte na tribuna e encorajando os parlamentares, também a população brasileira. Segundo ele, Alexandre de Moraes já perdeu a batalha. Eu vou trazer, colocar na tela para você o nosso querido deputado Gustavo Gayer com esse discurso poderoso aqui no Abordo Notícias. Vamos lá. Nesse plenário, eu posso dizer para vocês com a mais absoluta convicção que qualquer parlamentar da Venezuela, antes dela ter se tornado uma ditadura, daria o olho direito em troca de ter a oportunidade que nós temos agora. Nós temos diante de nós uma oportunidade única que a Venezuela não teve, que Cuba não teve, que a Coreia do Norte não teve. Nós não podemos desperdiçá-la. É hora de ter coragem, porque o mundo já sabe que o Brasil é uma ditadura. Já foi veiculado em várias imprensas, por vários jornalistas de diversas nações. Nós estamos vivendo em uma ditadura do judiciário. O seu eleitorado, de acordo com as últimas pesquisas, já reconhece isso e esperam de nós uma reação. E nós tivemos uma oportunidade. De fora nós tivemos aí a suspensão dos vistos dos ditadores, nós tivemos já uma sanção da Magnitsky em cima do grande czar brasileiro Alexandre de Moraes, que pode se estender para outros membros da nossa Suprema Corte. Nós temos aí diante de nós agora 41 senadores favoráveis ao impeachment do Alexandre de Moraes, algo que até 6 meses atrás era inimaginável. Está ao alcance das nossas mãos resgatar o Brasil. Não podemos agora nos acovardar. Sejamos dignos da posição que ocupamos. Sejamos dignos dos votos que nos colocaram aqui. Tenhamos coragem de reagir. Ninguém aguenta mais viver sobre a tutela, o martelo desse ditador. E aqui vai um recado para Alexandre de Moraes. Moraes, você já perdeu. Você está passando nos estágios do luto, a negação, mas você já perdeu. Essa ditadura está prestes a cair. O povo no dia 3 de agosto foram aos milhões para as ruas para passar esse recado. E aqueles que ainda insistirem a se agarrar a esse ditador sancionado por violar direitos humanos, por censurar o Brasil, por prender pessoas inocentes, cairá junto com ele. Nós temos uma oportunidade única, colegas. Tenhamos um momento de coragem. Milhões e milhões de brasileiros ajoelham às noites desse Brasil, orando, rezando, implorando para que aqueles que compõem o Congresso tenham a coragem de reagir. Digo mais uma vez, qualquer parlamentar da Venezuela arrancaria o olho direito em troca de ter a oportunidade que nós temos hoje. Não podemos fracassar com a nossa nação, presidente. Não podemos fracassar com a nossa nação, com as nossas famílias, com o futuro dos nossos filhos. Reaja, Brasil! Reaja, Congresso! Reajam, deputados e deputadas federais! Não deixem esse legado triste para os nossos filhos e para os nossos netos. Estamos a um palmo de distância de resgatar a democracia. E sim, o Moraes, o Gilmar vão cair. A questão é quando. Obrigado. Obrigado. Muito bem, esse é o nosso querido Gustavo Gayer, o deputado federal, botando para quebrar. Segundo ele, Alexandre de Moraes já era. Meus queridos, enquanto ele falava sobre os estágios do luto, tá? Enquanto ele falava a respeito disso, eu fui pesquisar aqui os estágios do luto. E você vai concordar, você vai
quando eu falar aqui para você, você vai concordar comigo que Alexandre de Moraes está vivendo esses estágios e que eles existem, tá bem? Presta atenção aqui nos estágios, tá? Primeiro, negação. Quem viu Alexandre de Moraes no dia que foi sancionado, nos dias, ir assistir o jogo do Corinthians? Quem se lembra? Lá passou acenando, dando beijinho no ombro, né, praticamente, para as sanções. Então, essa é a fase da negação, tá? É a fase da negação. Mostrando dedinho, fazendo piadinha com com a torcida rival, né? A ele ou ao Corinthians, né? Que ele é corintiano, e ele lá mostrando o dedo do meio. Qual é a próxima fase do luto, Fábio? A próxima é a raiva. O que Alexandre de Moraes fez? Prendeu o Bolsonaro. A fase da raiva. Veio a lei Magnitsky, veio a perca do visto, mandou prender Bolsonaro. Raiva, tá? Depois, a terceira fase ou estágio é a barganha. Entendeu até aqui? Barganha. Depois vem a depressão e a aceitação. Entenderam até aqui? Então, quem vive o luto passa por esses estágios. E Alexandre de Moraes vem dando sinais que ele está passando por esses estágios, tá? Espero que ele já esteja na fase da aceitação. A barganha já rolou. Como assim, gordinho? Não fiquei sabendo. Ele não foi nos bancos, não fez reunião com bancos? Tô mal informado, Fábio. Pois é, você não assiste o canal, né? Fica panguando por aí. Pois é. Houve a fase da negociação. Ele foi tentar negociar. Procurou os bancos essa semana para saber, e aí, o que dá para fazer? Qual dá para surfar essa onda? E o que ouviu? Foi um belíssimo de um não. Tentaram negociar lá nos Estados Unidos. Quem se lembra que eu trouxe aqui essa fase? Tentaram, enviaram emissários para saber quais são os próximos passos aí da lei Magnitsky. Negociação, uma barganha. E aí vem daqui a pouco, né? Espero que ele já tenha superado essas fases e esteja na fase da aceitação. Vai ficar um pouco pior quando a esposa de Alexandre de Moraes for sancionada. Sabe por quê? Porque daí é morte financeira para o casal. Hoje, e eu vou falar um negócio aqui para você, é o que estão dizendo. Eu não sei se é a realidade, mas há conversas que o Alexandre de Moraes está usando Pix e conta bancária do Charita, né? Charita, não sei. Aí, um advogado de São Paulo, que é sócio, né? Ou trabalha no escritório da Viviane Barsi, a mulher do Alexandre de Moraes. Tá dando ruim, não é? Tá dando ruim para ele e tá ficando gostoso para nós. Só que o jornalista Silvio Navarro, da Oeste Sem Filtro, diz que Alexandre de Moraes não vai cair sozinho. Presta atenção, tá na tela. Alguns pontos, Paula. O primeiro, o semblante do ministro Alexandre de Moraes e a forma como ele fala. Nós que trabalhamos com comunicação, depressão, entendemos. Há alguns sinais. A forma pausada até demais, a escolha das palavras e o semblante mostra que o ministro Alexandre de Moraes pode estar diante de um dilema muito complicado para uma personalidade narcisística, que é a dele. Talvez ele não acredite mais nas verdades que ele construiu na cabeça dele. Isso parece estar, de alguma forma, patente em tudo que ele fala. O segundo ponto que é importante, quando ele chama a ideia do colegiado, ele está querendo dar um recado. Ele está querendo dizer que ele não vai morrer afogado sozinho.
Então ele se abraça, né? Ele dá as mãos a esta primeira turma, onde estão os amigos mais confiáveis: Cristiano Zanin, ex-advogado de Lula da Silva; Flávio Dino, ex-ministro de Lula da Silva; Carmen Lúcia, que se tornou uma ministra completamente diferente daquilo que um dia foi, portanto, ela também conhece o que é esse ultrapassar da própria personalidade para seguir para um outro canto; e, de alguma forma, Gilmar Mendes, que é quem alimenta, né, quem alimentou a fera do gabinete ao lado, no caso, o gabinete de Moraes. Gilmar Mendes alimentou a fera. Então ele está dando um recado: eu não vou cair sozinho. Então eu acho que isso tá muito claro. Ademais, toda a narrativa já foi por terra. Nada mais sobrevive. Se você cruzar qualquer esquina ou pedir para um instituto de pesquisa questionar nas ruas, você acha que o Brasil viveu uma ameaça de golpe? Todo mundo vai dizer que não. Todo mundo já sabe o que aconteceu. E para finalizar, é muito difícil tentar humanizar a figura do Alexandre de Moraes, porque ele é desprovido de sentimentos como compaixão, perdão, misericórdia. Do contrário, ele não teria torturado pessoas. Uma pessoa que tortura, que tem o perfil de torturador, que tem presos particulares, Daniel Silveira, Felipe Martins, uma pessoa que diz não a uma família, né? A família do Clezão, ela implorou para que o Clezão saísse da Papuda para tentar alguma forma de sobrevivência. Mas ele disse que não teve tempo de analisar e hoje tem um cadáver estendido na frente do Supremo Tribunal Federal. Nós temos uma idosa com mais de 70 anos pedindo simplesmente para sair de lá porque ela está apanhando dentro da cadeia e porque ela precisa de cuidados médicos. Eu estou citando 2 exemplos, mas seguramente são dezenas. Uma pessoa como essa não pode exigir compaixão. Alguém que trancafiou mães que perderam o direito de acompanhar a primeira dor de dente, a primeira gripe, de levar os seus filhos para a escola. Quem é pai, quem é mãe, quem é avô, avó, sabe o que é ter um filho pequeno em casa. Sabe o quanto uma criança pede colo. E a Débora dos Santos, porque escreveu, rabiscou com um batom, uma estátua de pedra que saiu com detergente, com sabão, não pôde fazer isso com os filhos dela. Então, Alexandre de Moraes pedir compaixão numa hora dessa, avá. Que a justiça seja implacável com quem não soube ser justo. Muito bem, gente. Eu quero complementar as falas aqui do Navarro, porque procuraram Alexandre de Moraes para negociar. Tá bem? Procuraram Alexandre de Moraes para negociar e, por incrível que pareça, ouviram um não do Alexandre, abrindo espaço agora para o Congresso tomar uma atitude. Só que eles tiveram que ouvir um não. Você não ouviu errado, não. Foram tentar negociar com Alexandre de Moraes. Eu até penso, acredito eu, que não se negocia com esse tipo de gente. Concorda comigo ou não? Deixa eu só melhorar um pouquinho a câmera aqui. Eu penso que não dá para negociar com Alexandre de Moraes. Só que foram negociar com Alexandre de Moraes e ouviram um não. Deixando então, o que acontece? Aprovaria, né, a redução de penas, a questão do Bolsonaro também, e em troca aí não pautariam uma espécie de nenhum tipo de restrição aos ministros, questão do fim do foro privilegiado também. Olha o que tentaram negociar. Não sei de quem partiu a ideia, não sei se é uma ideia da direita, não sei de quem é, mas tentaram negociar com Alexandre de Moraes. E tirando, para mim, a única negociação que beneficiaria Alexandre de Moraes seria a anistia. Como assim, Fábio? A anistia, ela contempla todos. Não quero anistia para o Xandão. Anistia ampla, geral e restrita, infelizmente contempla também Alexandre de Moraes, tá? É desse jeito que é uma anistia ampla, geral e restrita. Pega o que aconteceu no dia 8 e anula tudo, esquece, põe uma pedra em cima do assunto,
acabou. Isso é anistia ampla, pega todo mundo, geral, pega todo mundo, e restrita, tá bem? Ou então, não se tem anistia ampla, geral e restrita, né? Então é isso. Aí, meus queridos, o que acontece? Estão dizendo, então, que ele não vai cair sozinho, tá? Presta atenção nesse próximo assunto aqui que eu vou trazer para você. Ó, tá na tela e eu vou destacar para você que está aqui no Aborda Notícias, aqui com um zoom. Cadê o zoom? Chegou o zoom. Ministros do STF temem perder o direito de receber por palestras em eventos patrocinados por empresas dos Estados Unidos. Ai, 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 ai. É tiro, porrada e bomba, meus queridos. Não dá, né? Ô, ministros, calma, vocês nem... alguns aí nem foram sancionados ainda com a lei Magnitsky. Calma, que se isso acontecer é só com o Xandão, né? Ah, não, o Trump também vai sancionar outros, né? E até as mulheres de alguns. Ih, ministro, tem que ficar preocupado mesmo, hein? Eu não sei quantos ministros cobram, né? Mas me parece que não é tipo R$50, né? Me parece que não é tipo 200 conto e mais uma pizza de janta, né? Parece que rola um cachezinho aí. Tem ministro querendo ir embora, sair do STF. Tem ministro tentando fazer lobby. Hoje eu tô cansado, tô com essa minha cara de cansado. Vocês viram a cara do Gilmar Mendes dando entrevista? Com aquela cara de borocochô. Eu vou até colocar aqui, e já eu vou falar sobre isso. Olha aí, a carinha dele. Gilmar Mendes surge abatido, mas reafirma apoio inequívoco a Alexandre de Moraes. Então, o que acontece? Como eu estava falando aqui para você, né? O Alexandre de Moraes e alguns ministros já passaram pelas fases do luto. A negação, passaram pela a fase da barganha, foram atrás das instituições brasileiras. Ok, até aqui? O outro, esse não foi magnificado não, mas perdeu o visto. Está numa situação complicada, porque tem filho nos Estados Unidos, tem filha, o filho dele é diretor de um banco, Banco BTG Pactual, e está numa situação bem complicada. Então, meus queridos, o que acontece? O Brasil, as coisas começam a dar uma aquecida, não é? Os assuntos começam a caminhar. Começa a ficar pessoas aí desesperadas, tá bem? Para você que está sintonizado com a gente, nos acompanhando, tem um Pix aí, pessoal, para você ajudar o Aborda Notícias. E eu preciso dessa ajuda financeira. Qualquer valor que você mandar aqui será muito bem-vindo, desde que vindo de coração, é claro, tá bem? Esse recado é para você que gosta do programa, quer abençoar o meu trabalho, então faça isso, tá? E traga aí colabore até o nosso programa. O Pix está aqui na tela para você ajudar o Aborda Notícias. Qualquer valor que você mandar ajuda demais, tá bom? Tá aqui comigo, comenta 22. Dá para deixar um comentáriozinho? Então comenta 22. Ah não, Fábio, eu quero dar minha opinião ou quero fazer uma pergunta. Fique à vontade. O programa é meu, é seu, o programa é nosso. Então faça as perguntas, tá bem? Ou deixe o seu comentário também. Mas comente 22. Beleza? É o código para que eu possa saber que você chegou até este momento aqui do nosso programa. Ok? Até aqui? Presta atenção que eu já vou trocar de assunto aqui, mas ainda dentro aí do mesmo tema. A intenção de Moraes é ver Bolsonaro morto. É o que diz aí o filho do Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro. A mensagem do deputado nas redes sociais, ela vem com críticas ao ministro da Suprema Corte, o Alexandre de Moraes. Vamos lá então, trazendo para você, reagindo à informação da matéria
aqui da Oeste Sem Filtro. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, publicou nesta terça-feira, dia 12, em seu perfil no Twitter, o perfil no X, o antigo Twitter, uma crítica direta ao ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes. O parlamentar afirmou haver uma perseguição do magistrado em relação ao seu pai, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Olha o que o Eduardo disse. Tal qual faz com Daniel Silveira, a intenção de Moraes é ver Bolsonaro morto. Mas busca este resultado de pouco em pouco, como quem corta um salame, fatia por fatia. Pois é, meus queridos. Na mensagem, Eduardo afirmou que Moraes age de forma metódica e gradual, na mesma forma. Comparou a estratégia do magistrado à expressão do economista Friedrich Hayek. A intenção de Moraes é ver Bolsonaro morto, mas busca este resultado de pouco em pouco, como quem corta um salame, fatia por fatia. O parlamentar acrescentou que o tratamento dado ao ex-presidente não difere do aplicado ao Daniel Silveira, o ex-deputado federal, que enfrenta inquéritos e medidas judiciais pelo Supremo Tribunal Federal. Para Eduardo Bolsonaro, Moraes mantém um padrão de perseguição que visa minar politicamente o grupo opositor ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Tá, então, os comentários do Eduardo Bolsonaro sobre Alexandre de Moraes. Eu dei uma pequena voada aqui, mas já estou de volta com a sintonia dessa matéria aqui, ó. Moraes segura recurso de Bolsonaro contra a prisão há quase uma semana. Lembra da história que o Eduardo que eu acabei de contar, que o Eduardo falou? Lá no interior, eles têm uma expressão assim, ó, fulano tá matando o outro na unha, né? Deve demorar muito para uma pessoa morrer de unha, né? E é exatamente o que o Eduardo contou, usou aí a expressão, né? Ele quer matar o meu pai aos pouquinhos. Como quem come um salame, fatia por fatia. Um salame, para mim, o mais delicioso é aquele que você senta com calma, pega um canivete muito afiado ou uma faca e você vai laminando ele, sabe? Não é tirando fatia dessa grossura não, que o salame fica meio ardido, né, por conta da defumação, né? Você vai limpando assim, ó, fatia. Imagine um salame aqui, esse microfone. Aí você vai fazendo igual um papelzinho. Para mim é o salame mais gostoso. Passa num limãozinho, uma pimentinha. E segundo o Eduardo Bolsonaro, é a mesma coisa. Fatia por fatia, ou seja, pedacinho por pedacinho. E agora, meio que... lembra que eu falei para você que eu dei uma voada? É que eu fui buscar na mente aqui, né, a comparação a essa matéria. Moraes segue ou segura recurso de Bolsonaro contra a prisão há quase uma semana. Se fosse um pedido da PGR para prender Bolsonaro, se fosse ao contrário, ele já teria dado a resposta. Prende ou não prende. Agora o recurso da defesa, o recurso de Jair Messias Bolsonaro, já temos aí quase uma semana e até agora o ministro não deu uma resposta. A defesa protocolou o recurso para revogar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro há quase uma semana, mas o ministro Alexandre de Moraes não deu qualquer despacho. Devagarzinho, né? Quer matar o velho devagarzinho, não é isso? Quer matar o velho devagarzinho. Para você que está acompanhando o nosso programa, não esqueça, gente, de abençoar o nosso canal com um Pix de qualquer valor. 11
952753898. Tá aqui comigo no nosso programa, comenta 30. É o código para que eu possa saber que você chegou até este momento do vídeo. Comente 30. Vai comentando 30. Você pode fazer pergunta, pode deixar o seu comentário. Você concorda com a expressão de Eduardo Bolsonaro? Que o Moraes está matando Jair Messias aos pouquinhos? Uma espécie de conta-gotas? Ou como quem come um belo de um salame, fatia por fatia, laminazinha por laminazinha, como aquele canivete muito bem afiado, né? Tirando só a laminazinha, só a tampinha. Limão e pimenta e o bicho pega, não é? O nosso programa sobrevive com a sua ajuda e é importante você ajudar. Calma, não está acabando não. Calma, ainda tem muita coisa para a gente falar aqui. Eu vou falar, inclusive, da guerra que está para se instaurar na América Latina, do Trump contra Maduro, beleza? O Pix é esse, 11 952753898. Manda qualquer valor, vai ficar aqui e vai ficar aqui também, aqui embaixo, aqui ó, aqui debaixo do microfone, para você ajudar o programa, beleza? Manda qualquer valor, abençoa a Bordo Notícias, fortaleça aqui o meu canal, eu preciso muito da sua ajuda. Não deixe para depois não, vai que você dorme, vai que você sai da live, vai que você sai do vídeo, aí você, poxa vida, não mandei o Pix do Gordinho, e eu quero muito também que você abençoe o nosso canal, que você continue sendo esse baluarte e protegendo o nosso canal financeiramente falando. Qualquer valor será muito bem-vindo, obviamente, desde que vindo de coração, desde que você tenha essa consciência que é preciso ajudar os canais da direita, não só o meu. Eu peço pelo meu, e cada um aí anda pedindo pelo seu, mas o meu conselho é: abençoe também, não só o meu, mas os demais canais aí da direita, os canais que você gosta. Beleza? O Pix está na tela, então ajude, abençoe aqui o nosso programa. 11 95275 3898. Ele está de volta. Aí está ele, senhoras e senhores, sem apelidos jocosos aí contra o ministro da Suprema Corte. Tá bem? Aí está ele, mas respeite o ministro. Tá meio abatido, né? O que aconteceu? Gilmarzinho estava tão brabinho esses dias, não é? Estava dizendo que não, as instituições financeiras vão sancionar ministros da Suprema Corte, nós vamos emitir uma ordem para que as empresas não aceitem as ordens lá nos Estados Unidos. E agora tá ele aí, ó, meio que borocochô, meio abatido, né? Com essa carinha igual a do Gordinho, né? Eu tô meio cansadinho hoje, um pouquinho estressado, né? Mas vamos caminhando. Gilmar surge abatido, mas reafirma apoio inequívoco a Moraes. O ministro continuou a conversa sobre os efeitos das sanções aí impostas pelos Estados Unidos. Ministro, né? Segundo ele, anda avaliando, né? E pensando, né? O que os outros países irá dizer. O ministro, ele parece que tem pouco relacionamento com os Estados Unidos. O negócio dele é Portugal. Ele não está muito preocupado com a lei Magnitsky, não. Mas, se Portugal avançar, porque segundo o presidente lá do partido Chega, que é o partido de direita em Portugal, o bicho vai pegar pro lado do Gilmar Mendes. E o ministro estava dizendo, né? Não, estou pensando aí, estamos avaliando qual será o posicionamento dos outros países. Ou seja, para o ministro, parece que Estados Unidos não importa muito. Mas parece que os outros países sim, né? Os outros países sim. Olha só. Vocês imaginam, por exemplo, a ideia de um juiz de primeiro grau de Petrolina, Cabroró, ou seja,
lá o que for, que mande fazer uma busca e apreensão na Câmara dos Deputados ou que mande prender um deputado, supôs, qual vai ser a reação? Vai dizer que é um abuso? Entendeu até aqui? Então tá, tem um contexto e eu vou trazer o contexto aqui para você que está nos acompanhando aqui no Abordo Notícias, beleza? O ministro, vamos aqui, aqui ó, em declaração a jornalistas nesta terça-feira, dia 12, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, STF, afirmou que a corte tem se reunido para discutir impactos das sanções norte-americanas contra seus membros, em especial Alexandre de Moraes. Perguntado sobre eventuais pedidos para que Moraes fosse mais cauteloso em suas decisões, Gilmar confirmou que os ministros têm se reunido para conversar sobre os efeitos das sanções e que tiveram conversas a propósito disso. Segundo ele, é natural. No entanto, Gilmar reafirmou apoio à decisão do colega, nenhum incômodo quanto à decisão do Alexandre de Moraes, que, como eu já disse, cumpre um papel importantíssimo na defesa da democracia brasileira e o apoiamos de maneira inequívoca, afirmou o ministro. O ministro também comentou que as reuniões com banqueiros e possíveis repercussões da Lei Magnitsky, legislação estrangeira que permite a aplicação de sanções a pessoas envolvidas em violações dos direitos humanos ou corrupção. Sobre a possibilidade de novas penalidades, respondeu que os ministros não estão avaliando isso, mas conversam sobre eventuais consequências dessas medidas restritivas, como outros países têm lidado com elas. Lembra que eu te falei? O Gilmar Mendes, ele está preocupado com a Europa, porque ele não é o cara que pula muito lá para os Estados Unidos. O negócio dele é Europa. Segundo ele, eles estão analisando sobre as consequências dessas medidas restritivas e de como os outros países irão lidar com elas. Pois é, eu não sei até que ponto, tá bom, se estende isso, mas dizem que uma pessoa sancionada nos Estados Unidos da América corre o risco também de ser sancionado na União Europeia. Tá bom até aqui? Então, meu amor, para explodir uma bomba contra Gilmar Mendes também, além dessa que possivelmente pode surgir contra o ministro, por conta da denúncia, de investigação do Chega. Tem deputado já pedindo uma espécie de lei Magnitsky contra Moraes, Magnitsky europeia. Então, para se estender a Gilmar Mendes, principalmente com esses discursos, tá? Principalmente com esses discursos que favorecem o ministro Alexandre de Moraes, custa pouco. Ok, até aqui? Custa pouco. Então, o ministro estava naquela fase de ataque. O ministro agora apareceu numa fase meio de abatimento. Meio abatido, né? Meio cansado. meio, né? Com dificuldades, parece, para lidar com o assunto. Está preocupado com Portugal. Empresa, instituto, palestra em Portugal. Os ministros estão preocupados se vão poder receber de eventos que eles vão palestrar, eventos que são patrocinados por empresas americanas. Os ministros estão preocupados com isso. Os ministros já tiveram reunidos com bancários, os ministros tentaram fazer lobby lá nos Estados Unidos, mas não conseguiram. Teve ministro que enviou emissário, enviou representante para dar uma perguntadinha lá, né? Como é que nós estamos aí? Quem será o próximo? Mas, mesmo o gordinho aqui brincando, né? A realidade é, com o Trump não é assim. Vocês são acostumados a fazer isso aqui no Brasil. Nós estávamos aí para aprovar a PEC do voto impresso, ou o voto com a auditoria, né, em papel impresso, e foram fazer lobby no Congresso. Lembram disso? Quem se lembra dessa história? Agora que nós estamos vendo
os ministros tentando fazer nos Estados Unidos, que são acostumados a fazer aqui. Mas lá com o Trump, quebram a cara. Lá com o Trump, dão com os burros na água. Tiveram que voltar para trás. Os emissários, os enviados, não conseguiram avançar. Não é assim que a banda toca lá nos States. E outra, quem vai saber o que está no coração de Donald Trump? Fala para mim. Quem vai saber? Eles pensam que Estados Unidos é Brasil, né? Você pega um funcionário público lá, né? Dá um, sei lá, paga uma Coca-Cola gelada para ele, né? Você paga um McDonald's para ele e aí fica tudo em paz, resolve a situação, né? Você acredita? Os ministros foram lá dar uma não os ministros que foram, né? Enviados, emissários, foram dar uma sondada. E aí, Estados Unidos, como é que é? Qual é a situação? Quem será os próximos? Vou poder continuar com o meu cartão de crédito, será? Mas deram com a porta fechada e não conseguiram obter êxito aí enviando emissários para tentar descobrir quais serão os próximos passos. Aí surge um Gilmar Mendes meio, né, borocochô, meio, né, assim, abatido, mas reafirmando apoio inequívoco a Alexandre de Moraes. Parece que vem lei Magnitsky e eu estou esperando de repente para essa semana ou para a próxima. Quem sabe nós teremos uma semana Magnitsky. Mas é fato que eu preciso te falar uma coisa. Eles estão preocupados. E não é pouco, não. Porque a bomba não chegou só no Xande. A bomba chegou também. Ela pode se chegar a outros ministros. Tem ministro, como eu falei já falei nesse programa, em outros também, mas tem ministro muito afim de até pedir baixa na carteira, parar de trabalhar no Supremo Tribunal Federal. Beleza? Acontece ou não acontece? Pois é, meus queridos. Tem um vídeo que eu vou trazer agora da CNN, do Caio Coppola, ele detonando o Haddad. Lembra que eu falei para você no programa de cedo aí que os Estados Unidos cancelou a reunião com o Brasil e o Haddad, adivinha, né? O Haddad culpou o Eduardo Bolsonaro. Você acredita nisso? Pois é. Eduardo não tem nenhum poder nos Estados Unidos, exceto o poder de se expressar. Ou seja, ele é um simples mensageiro. Ele não decide nada. É o que diz o Caio Coppola. E é importante, né, a gente entender isso daqui. Tem gente que está pensando que o Eduardo Bolsonaro chega lá nos Estados Unidos, aperta um botão, aí já vem alguém falar com ele, já serve um aguinho, um cafezinho. Sim, senhor, Donald Trump está te esperando. Pois não, o que o senhor deseja? É desse jeito que um petista pensa. Petista pensa que o Eduardo Bolsonaro é quem manda nos Estados Unidos agora. Tá poderoso, hein, Dudu? É, quem diria, né? O Bananinha agora tá poderoso. Vamos ouvir aqui, então, o Caio Coppola, para você que está na programação do Abordo Notícias, onde você estiver com a gente, acompanhando o nosso canal. Obrigado pela moral, pela audiência e pela paciência. O ministro petista, Fernando Haddad, ele pode ser sintetizado naquela máxima do filósofo americano Homer Simpson. A culpa é minha e eu ponho ela em quem eu quiser. Aliás, terceirizar suas próprias responsabilidades, construir narrativas, inventar desculpas esfarrapadas tem sido uma constante no governo Lula. Basta analisar a mudança no padrão de discurso da esquerda brasileira. Então, antes, para a gente lembrar, quando as florestas pegavam fogo, quando as vacinas não chegavam, quando os preços subiam, quando os juros estavam altos, a culpa era sempre do governo Bolsonaro. Mas agora,
o recorde de incêndio na Amazônia, a queda na vacinação infantil, a inflação fora do controle, o juro, a taxa de juro mais alta aí em 20 anos, o aumento de impostos, a corrupção bilionária no INSS, nada disso é culpa do governo Lula. E daí a gente vê o ridículo dessa situação em debate. O ministro mais importante desse governo, responsável aí pela economia brasileira, não tem nem a capacidade, nem o prestígio para conseguir uma simples reunião com o seu equivalente nos Estados Unidos, que é o secretário do Tesouro, o Scott Bessent. Mas o Haddad, ele é incapaz de lidar com a vergonha de reconhecer publicamente a sua própria incompetência e por isso ele oferece aí aos desinformados um bode expiatório para justificar o seu mais recente fracasso. E chega a ser patético, mas como nós vimos, o Haddad tenta pôr a culpa da resposta americana à política externa do governo Lula, ele põe a culpa no Eduardo Bolsonaro e na sua suposta influência na Casa Branca. E essa narrativa do Haddad, ela está contaminada com uma das falácias mais comuns na arte da retórica, o tal argumentum ad hominem, um argumento contra o homem. Então, percebam, como a gente viu no enunciado, que o Haddad ele se refere ao Eduardo Bolsonaro como um militante antidiplomático de extrema-direita. Mas o Haddad não diz e nunca vai dizer nada sobre alguns pontos. Por exemplo, o Haddad não diz nada sobre as falas do Lula atacando o dólar, ele não diz nada sobre as ofensas do Lula contra o presidente americano, né, o qual ele chamou de nazista, de fascista. Ele não fala nada sobre a aliança do Lula com as ditaduras asiáticas e latino-americanas. Ele não fala nada sobre a tolerância do Lula com organização criminosa, organizações terroristas. Ele não fala nada sobre o apoio do Lula à censura na internet. Não fala nada sobre a compra bilionária de petróleo russo autorizada por Lula que financia a guerra contra a Ucrânia. E, principalmente, não falou e não falará nada sobre a interferência do governo Joe Biden, que foi decisiva para a eleição do Lula em 2022. Então, pessoal, em outras palavras, o Haddad ataca o mensageiro porque ele não conseguiria argumentar contra a mensagem, contra a verdade dos fatos. E convenhamos, ao contrário do que fez parecer o Dr. Zé Eduardo, o Eduardo Bolsonaro não tem nenhum poder nos Estados Unidos, exceto o poder de se expressar. Ou seja, Leandro, ele é um simples mensageiro, ele não decide nada. Então, só para fechar, vamos recapitular aqui. Quem está no governo é Lula, quem cuida da economia é o Haddad, quem se aliou a ditaduras foram os petistas, quem gosta de censura na internet é a esquerda e quem está sendo perseguido pela justiça é a direita. E é por isso que o Brasil está sendo tarifado, é por isso que autoridades estão sendo sancionadas e não adianta culpar o mensageiro. Rapaz, eu falei esses dias aqui isso, né? Rapaz, os caras acham que o Eduardo Bolsonaro, né? Chega lá, mete o pé na porta e cadê o Trump? Que eu tô esperando ele e o Trump tá atrasado, né? Só pode, gente. Na cabeça de petista, me parece que é isso. Só pode. Para você que tá ligado aqui comigo, eu vou falar sobre esse assunto. Muita gente me perguntando, né? Fábio, e o avião? Pois é. Sob sanção dos Estados Unidos, avião russo que está em Brasília transporta material de guerra. Histórico da companhia demonstra trânsito de cargas que incluem partes de foguetes, drones e também insumos nucleares. Olha só, meus queridos. O aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília, recebeu no domingo, dia 8, um avião da companhia aérea russa. É meio estranho, né? Mas vamos lá. Aviacom Zitotrans. Aviaction ou Aviacom Zitotrans. Ela integra a lista de transportadoras sancionadas pelo governo dos Estados Unidos, assim como a Ucrânia e também o Canadá. Em seu histórico de serviços, os cargueiros da companhia registraram o transporte de material bélico, como peças para foguetes, drones e também o uso militar e materiais nucleares. A Aviacom Zitotrans foi sancionada em 2023 depois da área de inteligência norte-americana suspeitar que a empresa russa mobilizou suas aeronaves para transportar equipamentos bélicos para a Venezuela. O avião está em Brasília para matrícula diferente da aeronave que foi investigada pelos Estados Unidos. Espera aí. O avião que está em Brasília tem matrícula diferente. Não é troca, né? Tem matrícula diferente da aeronave que foi investigada pelos Estados Unidos. No entanto, a sanção é aplicada a uma aeronave específica, mas a empresa responsável por sua operação, como é o caso da Aviacom Zitotrans, a empresa dispõe, segundo o site Flight Radar,
24, de 5 aeronaves. Um ex-funcionário da Força Aérea Brasileira disse achar muito estranho um cargueiro como esse passar por Brasília. Aí eu pergunto para você, né? O que estão fazendo aqui no Brasil? O que estão fazendo no Brasil ou o que esteve fazendo? Conforme as investigações norte-americanas, a companhia russa teria colaborado, por exemplo, com o transporte de peças de artilharia para a Coreia do Norte. Da mesma forma, há indícios de que os aviões da empresa forneceram suporte logístico para entidades internacionais, para estruturas paramilitares, entre elas o grupo Wagner, que muitos analistas, governos e entidades internacionais classificam como núcleo de mercenários. Tá, mas a pergunta que não quer calar: o que vieram fazer no Brasil? Será que carregam peças para foguete? Peças para drones? Material nuclear? Aí a pergunta, sem querer ser também aqui a pergunta humildezinha, simplesinha, perguntar não ofende: sumiu urânio do Brasil? Vai dar notícia depois que desapareceu o urânio do Brasil? Não, né? Espero eu que não. Tá bem? Mas o que veio fazer? Que raios veio fazer um avião de empresa sancionada pelos Estados Unidos, um avião russo, transporta material de guerra? Tem umas perguntas, parece que a gente não consegue resposta. Tá bem? Aquele abraço todo especial para você que está aqui comigo, no Brasil, fora do Brasil também, nos acompanhando. Presta atenção nessa informação aqui. Eu até, essa semana, devo fazer já fiz, mas um tema, uma live ou um vídeo com esse tema, do começo ao fim, para a gente falar bastante do assunto. Presta atenção aqui, Maduro propõe aliança com Colômbia diante de pressão dos Estados Unidos da América. Presidente colombiano Gustavo Petro, de esquerda, fez ameaças em defesa do ditador venezuelano. Os Estados Unidos dobrou a aposta. Antes era 15, foi para 25, agora é 50 milhões para quem prender o Maduro. Só que o Maduro, me parece que quem vai prender ele ou exterminá-lo são os próprios Estados Unidos. Sabe por quê? O Maduro, ele é tido como chefe de cartel para os Estados Unidos. Lembra quando o enviado de Donald Trump, o homem responsável por sanções, esteve no Brasil para pedir para o governo brasileiro classificar PCC e Comando Vermelho como sendo um grupo terrorista? Então, o Trump classifica esses cartéis, essas facções criminosas que atuam com o tráfico, como terroristas. Obviamente, ele vai tratar de Maduro como um terrorista. E, meus queridos, o Trump já pegou a autorização, através, ele já avisou o Pentágono e está autorizado a fazer o exército, as Forças Armadas, dos Estados Unidos estão autorizados a fazer operação militar na América Latina, especificamente para a América Latina. Segundo o México, é parceiro dos Estados Unidos, eles estão cuidando lá, que lá não vai ter operação dos Estados Unidos, porque eles estão fazendo a parte deles para combater esses cartéis, segundo a mulher, a presidente do México.
que eles vêm fazer na América do Sul, por exemplo? Na minha cabeça, só pegar o Maduro e... Presta atenção aqui, que tem atualizações sobre esse caso. Beleza? Informação está na tela, vou atualizando você aqui, ó. Presta atenção. Maduro diz que ataque contra ele pode ser o fim do Império Americano. Maduro já está esperando que o Trump venha aí, meu querido. O Trump vai pegar o Maduro e vai fazer linguiça dele. O ditador venezuelano reagiu ao aumento da recompensa proposta pelos Estados Unidos por informações que levem à sua prisão. Está escalando, tá? Está escalando a situação e a bomba pode explodir logo aí no colo do narcotraficante, narcoditador Nicolás Maduro. Pessoal, eu vou falar um negócio para você. Eu vou te falar uma situação, tá? Eita, as cortinas aqui estão fazendo festa, dançando. Eu acompanhei de perto o que aconteceu na Venezuela durante as eleições presidenciais. Eu não fui lá, mas a gente chegou a fazer vídeo de manhã, vídeo à tarde, vídeo à noite, lives, falando, atualizando o povo brasileiro sobre tudo que estava acontecendo na Venezuela. Meu canal chegou a ser um dos canais aí que mais teve audiência a falar de eleição na Venezuela. Então acompanhei de perto, tá bem? Vai passando os dias, a gente vai esquecendo de alguns detalhes, mas é fato, meus queridos, que o que aconteceu na Venezuela, para você ter uma ideia, nem o Lula aceitou. Só para você ter uma ideia. Nem o Lula aceitou. Parece que os dois, né, assim, pelo menos aparentemente, não estão mais tão juntinhos assim. Mas, meus queridos, eu defendo para esse cara condenação, cadeia, pague pelos seus crimes. E agora, os Estados Unidos dizem o seguinte, ó: necessidade de mobilização popular contra Maduro. O vice-secretário do Estado dos Estados Unidos, Christopher Landau, avaliou a condição política da Venezuela em um podcast. Segundo ele, falta mobilização popular. Ô Christopher Landau, deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Não passe para o povo aquilo que vocês podem fazer. Aqui no Brasil está acontecendo algo parecido com o que você fala. Muitos políticos jogam para o povo, ir para a rua, ir para a manifestação, é isso, aquilo, e lá em cima eles não fazem bosta nenhuma. Eu amo a manifestação, vou estar em todas possíveis, tá bem? Mas eu vou falar um negócio para você. Aqui no Brasil também. E eles estão fazendo o mesmo que você falou, Christopher Landau, jogando para o povo. Só que lá na Venezuela, se o povo vai para a rua, o Christopher Landau, se o povo faz mobilização popular, eles são presos, mortos, sequestrados. Então, eu sei que você entende um pouco mais de Venezuela do que eu, e um pouco mais de mundo do que eu, mas se eu pudesse dar um conselho, né? Olha o meu papel, hein? Para o segundo, não é isso? O vice-secretário do governo americano não jogue para o povo da Venezuela. Deixa o tio Sam resolver. Deixa os Estados Unidos resolver. Porque o povo lá, a situação é um pouco complicada. Se o povo for para a rua, o povo é preso, o povo é sequestrado, o povo é morto. Então, não terceirize, tá bem? Não espere manifestação popular, não. Venha e prenda, busque o Maduro, aí você vai ver uma belíssima de uma manifestação popular do povo feliz. Eu garanto que vão soltar até fogo se tiverem dinheiro para comprar, tá bem?
Então não terceirize não. Vai lá, mesmo sem apoio popular, e coloca o tio Sam para resolver. Catapimba, catapimba, catapimba. Tá bom? Tiro, porrada e bomba para ditador, vagabundo, narcotraficante, da pior espécie que você possa imaginar. Esse cara aqui, ó, Nicolás Maduro, amiguinho de Lula. Tomei brigadinho, mas são amiguinhos. Para você que está ligado no canal Abordo Notícias, onde você estiver aqui comigo, muito obrigado mesmo por essa moral, obrigado pela sua participação aqui no meu canal, obrigado por tudo que você faz por mim. Essa semana nós estamos em uma fase decisiva para o canal. Eu consegui dar uma belíssima de uma atrapalhada no meu algoritmo. E a gente tem tempo, dá para mim te contar. O canal começou a dedicar a fazer cobertura de manifestação. E eu confesso para vocês, a gente se empolga, começa a dar views, começa a chegar gente nova no canal. Só que acabou as manifestações. Teve semana que eu fiz live todo dia de manifestação. Manifestação na Paulista, manifestação no Viaduto e o pau quebrando em São Paulo, Brasília. E vamos embora. Acabou. Não está tendo mais manifestação. Eu até acho que é um erro do povo. Quando prender Bolsonaro, vai ter guerra civil. Bolsonaro está preso. Não estou querendo uma guerra civil, não. Mas cadê o povo na rua? Cadê o povo lá na frente da casa do Bolsonaro se manifestando? Começaram, né? Foram 2, 3 dias. Mas tá, vamos para frente. Então o que aconteceu? Vou explicar para você. Nessa situação de fazer cobertura de manifestação, o algoritmo do YouTube dá uma pirada. Pior que eu sabia disso e minha cabeça deu uma voada. Eu moro em São Paulo, estou em Rondônia, né? Estúdio diferente, você está vendo aqui. A gente veio para uma situação familiar, a avó da minha mulher, e passando mal, dodói. E eu acabei não me atentando para esse detalhe de não ficar muito focado em manifestação. O que aconteceu? Os números de lives de manifestação foram muito maiores do que live em estúdio, live sobre outro assunto. E o algoritmo dá uma pirada. Que agora ele começa a mostrar o nosso conteúdo para essa galera nova que entrou no canal e começa a esquecer da galera antiga. O YouTube faz isso. Começa a esquecer a galera antiga. Aí mostra o nosso conteúdo para uma galera que se inscreveu, passou no meu canal um dia, uma vez. Essa galera tá nem aí para mim. E aí o YouTube começa a... Entendeu? Até o YouTube compreender, começar a mostrar para as pessoas mais antigas do canal. Vai algumas semanas aí e esse canal precisa de você. A gente não pode baixar a guarda. Eu preciso de você. Beleza? Você pode ajudar o programa? Já ajuda logo, que o gordinho tá precisando. Beleza? Brincadeira, tá bem? 1195-275-3898 para você ajudar o Abordo Notícias, para você fortalecer aqui o meu canal. 1195-275-3898 é o Pix do Abordo Notícias. Não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de ativar as notificações, colaborar e sempre me ajudar aqui, por favor.